inteligência artificial, LLMs, ChatGPT, Gemini, Llama, Bard, ensinar modelos de linguagem, treinar máquinas, mas efetivamente o que é que isso significa? Provavelmente tu não és da área das tecnologias e todos estes chavões e todos estes conceitos que tu ouves falar acerca da inteligência artificial te façam confusão. Não percebes. É normal que não percebas, porque é preciso muitas vezes ser explicado e nem todas as pessoas estão a conseguir fazê-lo. Venho aqui com esta missão de tentar simplificar-te estas ideias, estas noções, estes sentidos, para que da próxima vez que ouças falar sobre inteligência artificial, seja muito mais fácil compreenderes aquilo que está a ser dito. E provavelmente, se tu já sabes o que é todo este mundo, se já conheces alguma destas buzzwords, destas palavras, destes chavões, provavelmente vais achar que este vídeo não é para ti, mas deixo-te um conselho. Assiste até ao final, porque provavelmente as explicações que eu aqui vou dar te vão ser úteis para a frente falares com outras pessoas que possam ter as mesmas dúvidas. Então, inteligência artificial, treinar máquinas, treinar modelos, LLMs, ChatGPT, Gemini, mais que uma versão de inteligências artificiais, mas afinal o que é que isso significa? Vamos então vou aqui tentar criar-te uma analogia de forma a que seja mais fácil perceberes o que eu vou explicar depois. Imagina uma criança que começa a falar, começa aqui a articular algumas palavras, começa aqui a aprender algumas letras, começa a desenvolver a sua consciência, começa a conseguir ler, a conseguir dar respostas, a conseguir interpretar coisas mais difíceis, a fazer cálculos matemáticos que começam a ser básicos e a seguir começam a ser mais complexos. Consegues aqui perceber este desenvolvimento da criança? É exatamente isso que acontece com uma inteligência artificial. Quando nós falamos em inteligência artificial, não falamos mais do que algoritmos. Algoritmos que processam informação, essa informação que é de diversos tipos, que está em diversas linguagens, que está organizada de diferentes formas. E o que ela faz, esta inteligência artificial, é algoritmicamente interpretar aquilo que nós lhe dizemos e, com base no conhecimento que tem e na forma como está treinada, descodifica aquilo que nós estamos a pedir, identifica onde é que tem essa informação e cria uma resposta que vá de encontro àquilo que nós lhe pedimos. Não é mais que isto. Eu sei que pode parecer assim estranho, mas vou aqui continuar a explicar-te para te dar aqui mais algumas visões e perspectivas. Estes modelos são treinados da mesma forma que nós nos treinamos. Imagina que a tua língua natural, a tua língua mãe é o português, mas tu sabes falar outras línguas. Tu aprendeste como ouvir na outra língua, ler noutra língua, o vocabulário, os verbos, toda a forma de interpretação, de criação, de construção frásica, de interpretação. O mesmo acontece com a inteligência artificial. É exposta a diversos tipos de informações, a diversos tipos de realidades, a diversos tipos de situações, para que, novamente, algoritmicamente, consiga processar aquilo que lhe está a ser dado. Quando nós falamos em LLMs, que significa Large Language Models, que para português nós aqui traduzimos como os modelos de linguagem, o que é isto? Não é mais que gigantes bases de dados onde toda a informação que este algoritmo que compõe a inteligência artificial se alimenta. É onde está guardada toda a informação. E por que, Patrícia, existirem então diferentes inteligências artificiais? Existe o ChatGPT, existe o Gemini, há empresas que usam o Copilot, depois há pessoas que falam no Llama, as nossas aplicações que nós usamos no dia a dia já são baseadas na inteligência artificial, que muitas vezes nós nem sabemos qual é que é o algoritmo, o processador que está por trás, muito menos quais são os modelos de linguagem. Então, mas porquê que existem diferentes? Novamente, usando aqui este paralelismo com a criança, duas crianças não aprendem da mesma forma.
Se forem, até podem receber exatamente a mesma informação, ser-lhes dito exatamente a mesma forma, mas se foram treinadas e ensinadas de formas diferentes, vão responder de formas diferentes. E, por vezes, há pessoas que gostam mais da resposta de uma criança, gostam mais da resposta de outra criança, ou até podem não gostar de nenhuma e decidir que, afinal, eu vou educar uma criança à minha maneira. Isto fazendo aqui a explicação do porquê Portugal agora querer ter um ChatGPT nacional, o chamado Amália, ter um LLM nacional. Porque quer ensinar à sua forma como é que se ensina uma criança, que neste caso é a inteligência artificial. Portanto, diferentes pessoas têm diferentes formas de interpretar, diferentes formas de entender o mundo, e isso também se passa com a inteligência artificial. São bases de dados diferentes, são algoritmos construídos de forma diferente, a infraestrutura que baseia todo este algoritmo, todo este processamento também é diferente, porque nós não podemos só falar aqui em dados. Quando nós falamos em algoritmos, falamos também de infraestruturas. Infraestruturas que podem ser na nuvem, infraestruturas que podem ser na cloud, na nuvem, podem ser de servidores, portanto, termos aqui grandes edifícios, fazendo aqui grandes edifícios com imensos processadores super rápidos, conseguem aqui consumir e processar informação à velocidade que nós pescamos o olho. Portanto, cada empresa tem a sua forma de estruturar, de organizar, de ensinar como é que a máquina deve funcionar de forma a que seja o mais rápida, o mais eficiente, o mais eficaz. Portanto, isto é a inteligência artificial. Por isso é que nós dizemos, quem já está na área e que aconselha e que reforça este sentido de cuidado com aquilo que a inteligência artificial te devolve, com base na tua pergunta. Porque ao ser ensinada por um humano, ao ter o algoritmo construído com base na ideia desses humanos, provavelmente podem existir enviesamentos de informação, pode existir informação que foi ensinada de forma incorreta, pode existir informação que não faça sentido para aquela localização geográfica, pode, às vezes, a própria inteligência artificial ter alucinações porque se baralha, porque lá está, ela aprende com base naquilo que lhe é dito. Se ela não chegou ainda a esse ponto de aprendizagem e nós fazemos uma pergunta que vai além daquilo que ela sabe, ela vai inventar, ele. Aqui agora também existe este problema de linguagem, ela, ele, mas eu quando falo a inteligência artificial vou associar aqui ao feminino apenas por uma questão de linguagem. Mas ela, ao pedir, ao fazermos um pedido que vai para além do conhecimento dela, provavelmente vão existir alucinações. Porquê? Porque a inteligência artificial quer satisfazer-te, quer ajudar-te, quer dar-te a melhor resposta possível. E isso vai fazer com que, provavelmente, algumas respostas não sejam as mais corretas, não sejam as mais eficientes, não sejam as mais eficazes. E daí vêm estas alucinações e depois se houve algumas notícias um tanto ou quanto infelizes que estão a acontecer, mas fazem parte do processo de aprendizagem, fazem parte do processo de invenção. Se nós formos olhar para trás, os inventores erraram muito, fizeram muitas asneiras, estragaram muito material, porque faz parte do processo de crescimento e de evolução. Portanto, espero que a esta altura do vídeo tu já tenhas conseguido perceber então o que é estes LLMs, estes modelos de linguagem, esta inteligência artificial que é um algoritmo construído para interpretar essa informação que é dada. E depois, lá está, nós ficamos espantados com a velocidade com que nós comunicamos com a máquina, com a inteligência artificial e a velocidade a que ela nos responde. A infraestrutura que está criada por trás disso, os processadores, toda essa organização é uma coisa absolutamente genial. Mas tem também um volte-face, porque toda essa capacidade de processamento e de informação e de rapidez faz com que muita eletricidade, muita energia seja gasta, que aumente a temperatura, portanto, tem coisas boas, tem coisas más, portanto, há que sempre pôr aqui um bocadinho de sal naquilo que nós ouvimos, mas sermos informados sobre aquilo que estamos a utilizar,
questionarmos aquilo que estamos a utilizar, irmos atrás das informações, não nos assustarmos e não dizermos não, eu não uso uma inteligência artificial. Sim, eu uso, sim, eu não tenho receio de a utilizar, sim, eu sei como a utilizar. Porque a Patrícia me explicou. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se chegaste até ao final e não és subscritor ou subscritora do canal, clica aqui abaixo, deixa também nos teus comentários, deixa aqui também nos comentários o teu comentário sobre este vídeo, o que é que tu achaste, se efetivamente sabias que era assim, este behind the scenes, este atrás das cenas, o que é que se passa aqui por trás deste processamento, deste algoritmo, de toda esta conversação que hoje em dia existe, e deixa-me também o teu like se tu gostaste deste vídeo. Vemo-nos no próximo.